Fala, povo abençoado! A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria nós estarmos aqui para mais um dia de leitura da palavra de Deus. Hoje estamos no nosso dia 19 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. E é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com você um pouco do que foi a nossa leitura do dia de hoje. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Hoje, no dia 19, nós tivemos a leitura do livro de Mateus, capítulo 3 ao capítulo 5. Nós lemos também Êxodo, do capítulo 30 ao 36, e Provérbios, do capítulo 14 ao capítulo 16. E mais uma vez aqui nós tiramos três lições, três fundamentos espirituais para a nossa vida. Nós encontramos nesses textos um arrependimento que prepara, uma presença que capacita e uma sabedoria que direciona. Entendemos que Deus transforma o coração, capacita com a sua presença e guia cada passo de quem decide viver segundo o seu reino. É assim que nós vivemos para Cristo, é assim que nós almejamos estar cada dia mais com Ele. Na leitura do livro de Mateus, do capítulo 3 ao capítulo 5, nós vemos aqui o Senhor começando a dar os seus primeiros passos. Jesus começando a sua caminhada, agora um homem já adulto. E aqui nós vemos falando do reino de Deus, como o reino começa. E uma das coisas que nós podemos compreender é que o reino de Deus ele começa primeiramente no coração. Não é com atitude, mas primeiramente nasce dentro de mim, dentro de você, o desejo e a vontade de caminhar com Cristo. Em Mateus capítulo 3, nós vemos ali João Batista aparecendo. João Batista tendo a sua primeira aparição, e em Mateus capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Antes da manifestação do reino de Deus, nós precisamos se arrepender. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, precisamos se arrepender das nossas falhas, precisamos se arrepender dos nossos erros. Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em você se não houver arrependimento. O arrependimento é o início de toda e qualquer caminhada com Cristo Jesus. É através do arrependimento que nós acessamos a cruz, que nós acessamos a graça, que nós acessamos o reino de Deus. Então isso é muito importante para as nossas vidas. E nós vemos, antes da chegada do Messias, nós vemos João Batista preparando o caminho. Essa era a missão dele e ele fez com muita clareza e muita sabedoria. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós precisamos se arrepender para que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas. Antes de viver qualquer promessa, antes de qualquer promessa se cumprir em nossas vidas, o nosso coração tem que estar preparado para que aquilo aconteça. Porque senão nós vamos se corromper, senão nós vamos se perder, senão nós não vamos cumprir o chamado e o propósito da melhor maneira possível. O próprio João Batista batiza Jesus. O próprio Jesus é batizado por João Batista. E isso é algo muito poderoso. Em Mateus 3, no versículo 17, nós lemos: quando Jesus sai das águas, uma pomba desce sobre ele e uma voz ecoa dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A identidade de Jesus só vem depois que ele é batizado. A identidade de Cristo Jesus é revelada àquele povo ali, que estava ali, ouvindo aquela revelação, antes mesmo do seu ministério iniciar, antes mesmo de começar o ministério efetivo de Cristo Jesus. E no capítulo 4, Jesus já é tentado no deserto, e ele vence essa tentação usando as palavras de sabedoria. Ali há uma vitória espiritual quando ele vence Satanás naquele lugar, porque ele tinha um fundamento. Jesus, por ser Jesus, ainda também conhecia a palavra ao qual ele vivia. Ele aprendeu na terra, ele viveu na terra, e ele sabia o que a Escritura de Deus falava a respeito de todas as tentações
que vieram sobre a vida dele. E por isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos que aprender mais e mais da palavra de Deus. Conhecer cada dia mais o que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui e nos mostra, para que nós possamos viver o sobrenatural em nome de Jesus. E depois nós vamos para o livro, o capítulo, de número 5, aonde Jesus começa o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. E ali ele começa com várias bem-aventuranças, eu quero identificar uma para vocês, que é Mateus 5:3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, ele apresenta os valores do reino. Jesus, ele apresenta várias situações ali, aonde nós encontramos, e o reino de Deus, para começar, meu irmão, ele precisa de corações humildes, ele precisa de espíritos quebrantados. Aqui a pobreza que o Senhor está falando não é uma pobreza financeira, mas é uma questão de nós termos pouco conhecimento. Porque às vezes uma pessoa que ela tem já muita bagagem, muito conhecimento, para ela mudar a vida dela, para transformar o coração dela é mais difícil. Mas aquele que é pobre de espírito, quando o Senhor entra, há uma mudança fantástica naquele coração, porque ele está se alimentando, o espírito dele está se alimentando da palavra de Deus. Porque o reino de Deus, ele não começa de fora para dentro, mas o reino de Deus, ele começa de dentro para fora. Começa conosco, dentro do nosso coração. Por isso, o reino de Deus, ele precisa de coração humilde, ele precisa de vida de pureza, ele precisa de fome de justiça. O reino de Deus precisa de homens e mulheres que tenham essas características: humildade, pureza e fome de justiça. E quando um coração já está muito rico de sabedoria, é difícil, não impossível, mas eu digo difícil, de nós identificarmos isso no coração do povo. Não é apenas comportamento externo, mas a transformação da nossa vida ela é interna. A nossa vida é transformada por dentro. Por isso o Senhor precisa de homens e mulheres para ser lapidados e ensinados a viver o sobrenatural de Deus. Em Êxodo capítulo 30 ao capítulo 36, nossa leitura continuou para esse caminho, nós vemos aqui o Senhor instruindo o povo na construção ainda do tabernáculo. O Senhor ali falando sobre isso. Em Êxodo 30, vemos instruções sobre o altar de incenso, sobre a bacia de bronze, sobre o óleo da unção. Tudo isso fala sobre consagração. Porque a presença de Deus, meu irmão, ela não é comum. A presença de Deus, ela é santa. A presença de Cristo, o Espírito Santo, ele habita em corpos santos. Por isso nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Você lendo ali, você percebe o quão era importante a santificação dos utensílios, do lugar, de tudo aquilo que eles iam fazer. Mas uma das coisas que chama a minha atenção em Êxodo 31 é quando no versículo 2 e no 3 o Senhor diz assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel e o enchi do Espírito de Deus. Quem era Bezalel? Quem foi Bezalel? Bezalel foi um artesão. Deus ele capacita, meu irmão e minha irmã, pessoas com habilidades específicas para construir o tabernáculo. E espiritualidade com Deus não é só oração. Muitas vezes nós confundimos isso, nós achamos que a pessoa mais espiritual é a que ora mais alto, é a que ora mais. Enquanto o Senhor ele nos capacita com as nossas mãos, com os dotes que você tem. Tem pessoas que elas não vão ser excelentes na oração, mas elas vão ter o dom dela, que é criar coisas com as próprias mãos, o serviço braçal. A espiritualidade não é só no coração, ela também é servir com excelência. E esse homem servia com excelência. Por isso Deus abençoou a vida dele, o Senhor estava com ele, o Espírito era com ele, porque o Senhor o capacitava. Nos capítulos 35 e 36, o povo começa a contribuir voluntariamente para que o tabernáculo fosse construído. E lá no versículo de número 29 de Êxodo 35, nós encontramos a seguinte passagem: trouxe o povo oferta voluntária ao Senhor. A oferta, meu irmão, aqui é voluntária. Quando o nosso coração é trocado,
Quando o nosso coração é tocado pelo Espírito Santo, a generosidade começa a fluir dentro de nós. E nós passamos a ser homens generosos, mulheres generosas, porque Deus habita onde há entrega, há disposição de obediência. Nós vemos ali o povo entregando tudo, ao ponto do povo chegar para Moisés e falar assim, fala para o povo parar de entregar. Fala para eles parar, porque já tem demais e já vai dar para construir. E ali o Moisés orienta e o povo para de levar a oferta. Isso aí é um coração quebrantado. É um coração contrito. Ele teve que pedir para parar a oferta. Muitas vezes nós não temos um coração generoso diante da obra de Deus. Diante daquilo que Deus está fazendo. Nós não ofertamos, não dizimamos, não entregamos com generosidade. Enquanto o Senhor nos chama, você que tem um coração convertido, um coração quebrantado, a ser fiel na sua obra. Ser fiel não é só na oração. Ser fiel também é no bolso. Ser fiel é também abençoar o reino de Deus com o recurso financeiro. Depois a nossa leitura vai para Provérbios, capítulo 14 ao 16, aonde nós falamos, ainda continua falando de sabedoria. E Provérbios reforça ali a importância das escolhas. Provérbios capítulo 14, no versículo 12, nós lemos a seguinte passagem: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Tome cuidado pelo caminho que você tem levado a sua vida, que você tem conduzido a sua vida. Nem tudo que parece certo é certo. Nem tudo que parece que é bom é bom. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que Ele tem proposto para cada um de nós. Por isso precisamos de discernimento. E esse discernimento nós conseguimos como? Através do conhecimento. Através do conhecer a palavra de Deus, através do saber o que Jesus nos ensina, através de obedecer aquilo que a palavra nos mostra e nos conduz a fazer. Em Provérbios, capítulo 16, o Senhor aqui, Salomão, traz uma verdade muito importante para as nossas vidas. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós podemos fazer planos, nós podemos fazer tudo, mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Porque quem dirige os nossos passos é o Senhor. É o Senhor Jesus quem conduz a nossa vida. O planejar, meu irmão e minha irmã, pode ser humano, mas o direcionamento ele é divino. Às vezes nós fazemos planos, mas o Senhor direciona de uma outra forma. Vida espiritual madura é depender de Deus nas decisões diárias. É depender de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então, no dia de hoje, nós aprendemos 3 coisas muito importantes: que arrependimento prepara o coração, que a presença de Deus capacita para servir e que a sabedoria protege as nossas decisões. E nós encontramos isso aonde? Em Mateus. Mateus nos ensina a viver o reino por dentro, Êxodo nos ensina a servir com excelência e Provérbios nos ensina a escolher com sabedoria. Que Deus possa vir sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pelo teu poder e pela tua unção. Obrigado, Senhor Jesus, por essa vida, por essa família, por essa casa que está ouvindo essa palavra. Que a tua luz, a tua presença, a tua graça venha sobre a vida deles. Pai amado, que nós possamos aprender a consultar o Senhor nas nossas decisões diárias. Que nós possamos aprender a confiar em Ti, Pai amado, o nosso caminho e os nossos passos. Pai amado, nos conduza a sermos homens e mulheres de excelência, que farão com excelência aquilo que está proposto para as nossas vidas. Pai amado, nós glorificamos e exaltamos ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E você que chegou até aqui, digita aí embaixo nos comentários: Reino de Deus, para que eu saiba que você chegou até o fim desse vídeo. E para encerrar, eu quero dizer a você: o reino, meu irmão e minha irmã, ele começa no coração. A presença de Deus capacita as nossas mãos, mas a sabedoria é o que vai guiar os nossos pés. Deus não quer apenas transformar o que você faz, mas Ele quer transformar quem você é.
Esse foi o nosso dia 19 dos 100 dias que vão mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.